Vambora então, rapaziada, mais uma análise aí pro canal, dessa vez valendo pela 29ª rodada do campeonato, Flamengo e Palmeiras, jogo aí decisivo, né, muitos comentaram antes da partida, visando o título do campeonato, e tivemos um grande jogo de futebol hoje, na minha opinião, e vou seguir mais ou menos o mesmo estilo do último vídeo que fiz sobre Grêmio e São Paulo. Então, dessa vez sem análise clubista, porque eu não torço para nenhum dos times, né? Mas vamos embora. Começando aí falando de arbitragem, né, rapaziada? Antes mesmo do jogo, a gente já tinha polêmicas aí envolvendo o árbitro Wilton Pereira Sampaio, né? Que foi selecionado e convocado para fazer essa partida. Muita polêmica em torno dessa escolha, tanto por parte da torcida do Flamengo, tanto da torcida do Palmeiras, que sempre se vê prejudicada, como eu vi alguns comentários durante a partida. E a torcida do Flamengo protestou antes do jogo contra a CBF, protestou na sede da CBF, acho que no Rio de Janeiro, por conta dessa escolha. Não vou mostrar a notícia aqui toda, mas só para mostrar aqui algumas imagens. A torcida com faixa ali, dizendo vergonha na parte da tarde de hoje, falando que a CBF é a casa da Leila, e bastante polêmica. E Libra é porco, né, relacionado à liga, né, que os times brasileiros estão tentando formar, que o Flamengo não está fazendo parte, né, no caso da Libra. Não sei como é que está isso atualmente. Tem a Libra e tem a outra liga, né, que os clubes tentam criar aí contra o Campeonato Brasileiro, e muita polêmica antes mesmo do jogo começar, né. Agora, passando aqui para a parte dos prints, rapaziada, a gente vai comentar aí os lances do jogo. A gente já começa com polêmica, né? A gente já começa com esse lance muito polêmico no começo do jogo, né? Logo em torno de 2, 3 minutos, se não me engano, um escanteio para o Palmeiras, se eu não me engano era o primeiro da partida, e o Gustavo Gomes consegue cabecear, mas é empurrado ali pelo Jorginho, como dá para ver aqui pelos prints. Esse print aqui não ficou muito legal, mas esse print aqui dá para pegar claramente. A qualidade dele não está muito boa, sem querer me gabar, mas deu para pegar muito bem ali os dois braços dele estendidos, do Jorginho, ali nas costas do capitão do Palmeiras. E muita reclamação já no começo da partida por conta desse lance do lado do Palmeiras, e o pênalti acabou não sendo marcado. Aí, outro lance de escanteio do Palmeiras, o Gustavo Gomes consegue cabecear com liberdade. No lance anterior, ele tem essa oposição do Jorginho, né, na minha opinião, faltosa, e deveria ter sido marcada a penalidade, o VAR deveria ter chamado, mas a cabeçada foi para fora, e dessa vez ele cabeceia ali mais ou menos onde o Rossi estava, e ele consegue praticar a defesa tranquilamente. Aí, avançando um pouquinho mais no jogo, em torno de 9 minutos, a gente tem o primeiro gol. O Pedro recebe, faz o pivô muito bem ali contra o Bruno Fux, como dá para ver claramente aqui, a qualidade do print maravilhosa. E o Arrascaeta recebe em profundidade, põe um pouquinho na frente, finaliza no canto baixo do Carlos Miguel, muito difícil ali para ele. 1-0 no placar para o Flamengo. E aí, gostaria de falar um pouquinho também sobre os aspectos psicológicos, os aspectos morais da partida, que eu acho que é muito interessante esse lado. Tentei comentar um pouquinho no jogo de São Paulo também, e hoje vou tentar trazer isso. A gente vê aqui o Arrascaeta vibrando, ele que é um jogador bastante vibrante no time do Flamengo, né? Um cara que sempre representa bastante a camisa, e comemorou muito gol ali, a rapaziada tentando não se deixar pesar ali pela atmosfera toda desse grande jogo que estava se formando em torno de uma arbitragem, e a galera do Flamengo tentando jogar bola, né? Acabou sendo beneficiado,
na visão não só minha, de outras pessoas também. E aqui a gente tem já o gol de empate do Palmeiras, que é um cruzamento do Kelvin e o Vitor Roque posicionado ali nas costas do Emerson Royal, e encontrou um cabeceio com muita felicidade, e ele acaba acertando aqui no canto oposto do Rossi. Belíssimo gol do Vitor Roque. E aí a comemoração dele, como tigre que ele é, e a rapaziada do Palmeiras tentando se reencontrar no jogo, se uniu ali e tentou buscar de novo uma maneira, né, de equilibrar a partida. Aí o Palmeiras continuou chegando, até esse momento era um jogo muito equilibrado, o Palmeiras talvez chegando com mais perigo, chegando com mais finalização de fato, e o Flaco Lopes conseguiu escapar bem ali pela ponta esquerda. É o Danilo que chega para cobrir ele. Nesse momento já havia saído substituído o Léo Ortiz, que fazia dupla com o Léo Pereira, entrou o Danilo, e ele acaba permitindo essa finalização aqui do Flaco Lopes, e o Rossi tem que praticar a defesa, uma finalização perigosa, mas também nem tanto, porque ele estava sozinho aqui no canto da área, né? Uma finalização potente, mas que acabou não gerando tanto perigo. E aqui tem outro lance polêmico envolvendo a arbitragem, rapaziada. E muito complicado, porque acaba perdendo um pouco da força que foi esse grande jogo, vai ficar muito em torno disso, de arbitragem. Na minha opinião, impactou muito sim a arbitragem nesse jogo. O Palmeiras vejo prejudicado nesse lance, não por conta da marcação do pênalti em si, talvez tenha sido penalidade aqui, o contato. Houve, né, o contato, como a gente pode ver claramente, né, pelo print do Bruno Fux ali no Pedro, ele desaba dentro da área, o Wilton tá com a visão bem clara ali do lance, ele demora uns 2 segundos ali para marcar, mas achei correta a marcação do pênalti ali naquele momento. Mas quando a gente vai ver o lance aberto, sem prestar atenção na bola, a gente vê que antes de receber a bola aqui, o Pedro empurra o Bruno Fux também com as 2 mãos, ele perde o equilíbrio e cai. Eu acho que ele não tinha como continuar disputando a jogada, ele levanta o mais rápido possível para encontrar o combate ali contra a oposição, né, que no caso era o Pedro, mas não consegue e acaba tendo que cometer a falta. Aí você vai argumentar, né, você flamenguista, mas ele não precisava fazer o pênalti. Não, talvez não precisasse, mas não dá para negar que nesse lance aqui o Pedro tira ele da disputa da jogada. E o Jorginho bate o pênalti muito bem, converte o lance. Eu não consegui achar que o lance especificamente, mas ainda durante esse contexto aqui, quando o Flamengo recupera a posse de bola, teve muita reclamação dos jogadores do Palmeiras também em torno dessa recuperação de posse de bola do Palmeiras, em que o Vitor Roque receberia a bola e o Danilo recupera faltosamente, né? Na minha opinião, é discutível. O Vitor Roque ele sente o contato ali e logo desaba, mas foi um contato bem assintoso ali no meio do campo, que o Vitor Roque receberia para de repente girar em cima do Danilo e partir para o contra-ataque, né? E poderia gerar um lance muito perigoso. Na minha opinião, foi falta do Danilo ali também, ainda na origem desse lance aqui que a gente está comentando. Infelizmente não consegui achar o print aqui, o lance especificamente para poder printar, peço desculpas. E o Jorginho converteu aí, batendo muito bem, o goleiro de um lado, bola para o outro. E aí de novo a rapaziada do Flamengo se unindo ali e comemorando bastante essa passagem à frente do placar ainda no primeiro tempo, que estava um jogo muito complicado. Na minha opinião, o Palmeiras melhor até aquele momento, mas um jogo muito de laicar, um jogo muito disputado, um jogo muito brigado, mas tecnicamente bem jogado também. E aí a gente tem o terceiro gol do Flamengo ainda no primeiro tempo, em torno dos 40 minutos, que aí tampa o caixão, na minha opinião, do Palmeiras moralmente na partida. Aí um erro individual do Aníbal Moreno aqui, que está com a posse da bola. O Pedro chega dessa área do campo, rapidamente percebe que o Moreno poderia ser pressionado ali
recupera a bola fica no Arrascaeta e logo parte aqui em profundidade no meio dos dois zagueiros que ficam mais abertos por conta que o Aníbal Moreno geralmente faz essa saída de bola com 3 zagueiros, né? E enfim, um pouquinho aí de análise tática também do lance. E ele acaba partindo ali no meio dos dois zagueiros e faz o gol, finalização no canto baixo de novo do Carlos Miguel, 3-1 Flamengo. E na minha opinião é aí que o Palmeiras sente muito esse gol e acha que não vai conseguir se recuperar. Na minha opinião, eu sinto o Palmeiras abatido a partir dali. Claro, o Palmeiras ainda tenta muito, e a comemoração aí do Pedro, ele fala, isso aqui é Flamengo, e bate no peito ali, mostrando que os caras estavam com muita confiança, sabe? Que eles iam vencer esse jogo. O Flamengo chegou numa atitude para deixar o campeonato em aberto, tentar pelo menos um empate aí nesse jogo, e acabou saindo com a vitória. Aí, já no segundo tempo, tem uma finalização do Vitor Roque, que desvia aqui no meio do caminho, e vai bater lá no travessão. Cara, que perigo. Rossi ficou só olhando. Eu já pensei nesse lance aqui, se é com São Paulo, isso aqui é caixa. Aí outro lance, cruzamento de novo do Kelvin, lá na ponta direita, pro meio aqui. Um excelente passe. E o Felipe Anderson finaliza aqui, não sei se foi por cima, não sei se desviou um pouco nesse marcador, acho que era o Danilo que tenta fazer a interceptação, e a bola acaba passando por cima do gol com perigo. Falta para o Flamengo, Luiz Araújo na bola, bateu e a bola passa com um certo perigo ali no canto do goleiro Carlos Miguel. E aí mais um lance de perigo para o Palmeiras. Mais uma vez os caras conseguem essa cabeceada no segundo pau. Depois de uma jogada ensaiada que o Andreas bateu curto com o Felipe Anderson. O Felipe Anderson tira a marcação do Emerson Royal, cruza. E o Flaco consegue muita liberdade aqui para esse cabeceio. Véio. É um espaço que, na minha opinião, não poderia ter um jogo desse de alto nível, né? O Palmeiras acabou perdendo essas duas oportunidades, né? Lá no começo da partida com o Gustavo Gomes e dessa vez com o Flaco. Aqui uma finalização do Veiga, que ele acaba batendo, escorregando ali, o campo já estava bem molhado, hoje teve chuva no Rio, estava com previsão de bastante chuva. Na minha percepção, né, pela TV, não choveu tanto assim quanto se previa, deu para ter um jogo tranquilamente, sem interferir em espetáculo, mas teve lances assim de escorregar. O Andreas também foi bater uma falta mais ou menos daqui e ele acabou escorregando. Também não encontrei esse lance para printar, mas a rapaziada do Flamengo, a torcida do Flamengo comemorou bastante esse lance que o Andreas escorrega, né? Lembrando que ele é ex-jogador do Flamengo. E aqui tem um lance que um cruzamento para dentro da área, mais ou menos nessa área aqui. Carlos Miguel sai, dá um tapinha, a bola sobra pro Carrascal, que domina meio estranho, não sei se foi de braço, porque eu não encontrei o replay também mais aproximado ali. Mas ele consegue dominar dentro da área, finalizar e a bola passa aqui no canto. E aí tem mais uma boa jogada do Flamengo, construída por aqui nesse setor do campo direito, mas eu tirei esse print até um pouco antes para a gente ver aqui que foi um jogo muito quente. Os caras aqui estavam disputando a bola um pouquinho antes e mesmo depois da disputa da bola acabaram se engalfinhando ali, cara. Um jogo muito quente mesmo. E aí a finalização do Emerson Royal para a defesa do Carlos Miguel. E no finalzinho do jogo, passados os 40 minutos, o Sousa consegue um passe para dentro da área, o Rossi falha, na minha opinião, dá o rebote aqui para o meio da área, a bola veio rasteira e o Rossi espalma a bola para dentro da área e o Gomes fez um gesto técnico aqui muito feliz, cara. Realmente gol de centroavante, ele dá uma puxeta ali muito bem colocada. Acho que seria basicamente isso aqui dos prints. Vamos voltar agora pro SofaScore. Beleza, rapaziada?
para comentar um pouquinho da atuação da rapaziada, né? A atuação dos jogadores da partida, dos protagonistas. Craque do jogo, né? Acho que indiscutível, o Pedro jogou uma barbaridade hoje, realmente empolgou bastante a torcida do Flamengo, me empolgou também como torcedor da seleção brasileira. E o Pedro se revelando, né, como um possível convocável, né, para a Copa de 2026. Quem sabe, né, não venha a ser o 9 do Hexa. E Arrascaeta, muito bem. E agora vamos pensar aqui no Palmeiras, na minha opinião, o Gustavo Gomes, melhor jogador da partida, pelo lado do Palmeiras. Além do gol, foi bem na zaga, o pilar assim, defensivo, na minha visão. Ele já havia conseguido cabecear outras 3 vezes, né, no escanteio. Aqui, ó. O escanteio no primeiro tempo, né? Esse aqui que eu argumentei que ele sofreu o pênalti. E teve mais esses 2 lances aqui ainda, né? De cabeceio no escanteio. Então, 4, na verdade, lances de escanteio que o Gomes teve presente. E bem sólido defensivamente, nenhum dos gols, na minha opinião, foi na conta dele. Agora vamos começar, rapaziada. Vamos lá falar das atuações individuais. Rossi tirou uma nota bastante alta aqui. Fez 7 defesas, né? Foi bastante exigido pelos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras é um time que finaliza muito. O Palmeiras ele exerce muita pressão, mas apenas uma grande chance criada, né? Não sei nem se chegou a ser o gol, a grande chance, um dos gols, né? Mas, enfim, na minha opinião, uma dessas defesas aqui que o Rossi pratica, que gera o gol, né, do Gomes, para mim é uma falha dele. Mas, enfim, né? Torcida do Flamengo, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o goleiro Rossi. Emerson Royal, outro jogador que na minha opinião empolgou bastante, pensando em seleção brasileira, uma posição que está muito em aberto, muito sólido na defesa, apesar de ele ter errado aqui no gol do Palmeiras, né, no primeiro gol, na marcação do Roque, não poderia ter deixado o centroavante nas costas dele, tanto o Vitor Roque quanto o Flávio Lopes vivem um grande momento, né, pelo Palmeiras. Mas muito sólido. Depois disso, o Vitor Roque não se criou. O Vitor Roque caiu mais aqui pela ponta esquerda, ó, como a gente pode ver. E ele não se criou, tanto para cima do Emerson Royal, tanto para cima do Danilo, que jogou a maior parte da partida. O Léo Ortiz não jogou muito tempo, acabou se lesionando, saiu com 26 minutos, mas até ali uma partida sólida. Léo Pereira também bastante sólido, não comprometeu. Alexandro, para mim é um jogador que já passou do seu auge, mas tem muita confiança do Felipe Luiz, né, que entende da posição. E ele é um cara mais defensivo. A gente vê até aqui pelos gráficos de calor que o Emerson Royal tem muito mais liberdade para avançar, enquanto o Alexandre fica mais preso, né, nesse esquema do Flamengo, nesse esquema que o Felipe Luiz implementa. E Pulgar, voltando hoje de lesão, não jogava desde a Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, se eu não me engano, que ele sofre contra o Bayern, perdão. O Flamengo jogou na fase de grupos contra o Bayern, contra o Chelsea, depois joga as oitavas contra o Bayern, e o Pulgar se lesiona naquela partida. E fez uma partida bem ok, bem consistente, também não comprometeu, mas também não criou muita coisa, 0-1 de assistência esperada, e ele é o cara que joga mais ofensivo, né, nesse esquema. O Jorginho costuma sair mais de trás aqui, sair junto com os zagueiros, enquanto o Pulgar tem mais liberdade para fazer essa ligação do meio de campo com o ataque, nessa dupla de volantes. E, na minha opinião, um jogo ok.
O Jorginho também, um jogo ok, sempre muito seguro, é um cara que é muito difícil colocar pressão nele, parecido com o Vitinha nas devidas proporções, né? O Vitinha é um cara que está no prime, é um cara que está no auge, o Jorginho já está mais em fim de carreira. Samulino, para mim o pior jogador do Flamengo de linha, não fez uma boa partida ofensivamente, tanto é que ele é substituído entre o Carrascal com 15 minutos do segundo tempo. E para mim não fez uma boa partida, muito apagado. Marcou bastante, mas nada demais, sabe? Acho que precisava ter oferecido mais para o jogo do Flamengo, nas jogadas individuais, se apresentando mais para o jogo, finalizando, e não foi o caso. Arrascaeta é um excelente jogador, é muito identificado, né, com o Flamengo, ele é capitão, pegou a 10, é o cara, digamos assim, desse elenco do Flamengo. E já não é mais aquele cara que pisa tanto dentro da área, como a gente pode ver aqui, mas ele é o cara que fica na última linha junto com o Pedro, para não se desgastar tanto fisicamente, é onde o Flamengo tem mais de onde tirar a técnica. Apesar de ser um elenco muito qualificado, ainda é no Arrascaeta que os caras se baseiam, digamos assim, bastante. Luiz Araújo, um excelente jogador, um ponta muito agudo, sempre buscando o jogo, sempre chamando a responsabilidade. Parece que ele cresce em jogo grande no Maracanã. Não teve uma nota muito grande, porque não deu assistência, nem fez gol. Mas ele que bate a falta, sofrida pelo Carrascal, inclusive, né, que entra no segundo tempo. Então é um jogador muito, muito importante para esse Flamengo. E o Pedro, minha Nossa Senhora, ele não joga tão dentro da área, né, como a gente espera de um camisa 9 clássico, mas o Pedro ele se vira muito bem fora da área. Nos 2 gols ele está praticamente fora da área e ele consegue invadir a área no terceiro gol, né? E no segundo gol ele sofre o pênalti que sai o gol do Jorginho. E ele sai de fora da área, gira para dentro e consegue sofrer o pênalti, né? Claro, de novo, falando da arbitragem, na minha opinião, pênalti não deveria ser marcado pelas faltas anteriores no lance, mas enfim. Tecnicamente, o Pedro muito acima da média hoje. Depois a gente comenta aqui o banco de reservas, os caras que entraram. Vamos falar do Palmeiras. Carlos Miguel. Acredito que vão pesar muito no Carlos Miguel nesse jogo. Que foi a estreia dele. E muito difícil, né, ter que entrar numa bucha dessa, né? O Everton sofreu uma lesão, parece, no dedo da mão. E o Carlos Miguel teve que entrar meio que no susto. Fez uma defesa só, naquele lance que o Emerson Royal finaliza já no final do jogo. Infelizmente não tinha o que ele fazer nos 3 gols do Flamengo. É muito difícil de pegar um pênalti, principalmente bem cobrado, como o Jorginho costuma fazer. E os outros 2 gols foram cara a cara, que os atacantes chegaram sem oposição da defesa. Então fica muito difícil de cobrar o goleiro, na minha opinião, nesse tipo de lance. Kelvin também fez uma boa partida. Ofensivamente, ele é um cara que vai muito bem, mas costuma comprometer na defesa. E na minha opinião ele vai muito bem, ele dá o passe pro Vitor Roque, né, como eu falei, ele dá o passe também pro Felipe Anderson fazer aquela finalização, então jogou muito bem hoje na minha opinião o Kelvin. Gustavo Gomes, já falei, muito sólido defensivamente, é uma referência também do Palmeiras, né, sempre muito bem. Hoje ele começou jogando na direita e passa para a esquerda, depois que o Palmeiras muda de esquema. É muito impressionante o Gustavo Gomes, ele tem facilidade para jogar nas duas, é um cara muito bom. O Piquerez aqui aparece como expulso, por conta da questão da arbitragem, vai cobrar arbitragem no final, deve ter falado alguma besteira e acabou sendo expulso pelo Wilton Pereira Sampaio. E mais uma boa partida do Piquerez no campo de bola, nos 90 minutos, na minha opinião, jogou muito bem. O Piquerez que vem sendo o melhor lateral esquerdo do Brasil, na minha opinião, nos últimos anos, desde que chegou ao Palmeiras.
E o Aníbal Moreno, que é bastante questionado aí pela torcida do Palmeiras. Ele que perde a bola pro gol do Pedro. Então, uma entregada de paçoca lá, Andreas Pereira, né, na final da Libertadores de 21, perdão, que não pode acontecer, né, num jogo desse calibre, cara. Maurício, para mim, uma atuação muito discreta, muito apagada, parecido com o Samulino, mas o Maurício acaba aparecendo mais pro jogo, que o Palmeiras depende muito dele nessa criação por dentro. Quando não tem o Veiga, Maurício é quem se destaca aqui nessa função. Ele acaba aparecendo bastante, mas na minha opinião não fez uma boa partida. Caiu muito e sofreu poucas faltas, né? Onde que dá para ver essa informação aqui? Uma falta apenas sofrida, 9 perdas de posse de bola. Não foi uma boa partida, na minha opinião, do Maurício. Andreas Pereira bateu bons escanteios, né? Acho que isso nele se destaca. Tem uma boa bola parada. Para mim também é um jogador que deve entrar no radar da seleção brasileira logo. Mas criativamente ele não faz uma partida de encher os olhos. Tanto é que é substituído pelo Veiga ali no final do jogo. Em torno de 32 minutos ali do segundo tempo. Felipe Anderson, um bom jogador. O Felipe Anderson, ele muitas vezes tem essa entrega aqui defensiva, onde ele volta muito para acompanhar o ponta do outro time, às vezes. Não só o lateral que avança, mas também o ponta, ele fica muito ali ajudando tanto o Piquerez quanto o Kelvin, ele joga nas duas. E, perdão rapaziada, atualizou aqui o negócio sozinho. Erros técnicos aí, acontece, né? Enfim. Um bom jogador o Felipe Anderson. Acho que não é o craque assim do Flaco Lopes, na minha opinião, não jogou bem hoje, perdeu chances. Jogou muito fora da área também, né? As chances que ele teve dentro da área foram mais em escanteio, cruzamentos, coisas nesse sentido. E fora da área o Lopes não vai bem, cara. Ele é um cara que nesse nível do jogo ele não vai conseguir se criar aqui contra um Pulgar, contra um Alexandre, um Emerson Royal, quando ele sair de dentro da área, quando ele não estiver enfrentando os zagueiros apenas ali no último terço do campo para fazer o gol. Nos momentos que ele tem que pegar a bola e fazer alguma jogada, teve aquele momento bom aqui pela ponta esquerda, que ele consegue a finalização, e foi só. Porque de resto uma partida abaixo, na minha opinião, do Flaco Lopes. Muito estabanado com a bola. Vitor Roque para mim também não jogou bem, tá? A nota dele vai ficar alta naturalmente por conta do gol. Finalizou bastante também, mas muito de fora da área aqui, tá vendo? Ele também não conseguiu se criar tanto. O Vitor Roque, que é um jogador por característica, que tinha mais facilidade para fazer isso no começo da carreira, né? Até mesmo recente agora no Barcelona, antes dele vir para o Palmeiras, ele muitas vezes entrava nas pontas e conseguia ir bem, fazia gols, apresentava um bom futebol. E no Palmeiras, desde que ele voltou para o Brasil, eu não vejo essa mesma mobilidade no Vitor Roque. Eu vejo ele mais como um 9 paradão. Eles se entendem muito bem, o Roque e o Lopes, mas sei lá, não achei uma boa partida dos dois hoje não. Mas, de novo, né, fez um belíssimo gol de cabeça o Vitor Roque hoje. Merece elogios por isso, mas de forma geral não achei uma boa partida. Agora falando dos reservas, entraram no Palmeiras Emiliano Martinez e Alan. Essa foi a primeira mudança tática aqui, entre aspas, né, que o Abel Ferreira tenta. Ele já havia voltado com os zagueiros invertidos. Eu enxergo a mudança tática dos zagueiros colocando o Gomes para parar o Pedro. E realmente, no segundo tempo, o Pedro não fez gol. Então acho que é uma mudança que funcionou por parte do Abel Ferreira. E o Emiliano Martinez entrando no lugar do Aníbal Moreno, fez uma partida muito ruim o Aníbal Moreno. O Alan entra no lugar do Maurício. O Alan, eu tenho a impressão também que ele sempre entra nesses momentos clutch, assim, sabe? No momento de pressão, no momento que ou vai ou racha. E é colocado numa pressão e muitas vezes se sai bem o Alan.
É um bom jogador, é um jogador que se entrega bastante taticamente. É um tipo de jogador que o Abel Ferreira gosta. Entrou o Ramon Sosa também, fez boas jogadas ali na ponta esquerda, ele que faz o passe que o Rossi espalma para sair o gol, não consta aqui como assistência no SofaScore, não é uma assistência padrão Opta, mas outros portais, outros canais consideram assistência. Facundo Torres também entra e ele já coloca o time mais para cima, ele coloca o Veiga no lugar do Andreas Pereira para tentar fazer essa criação que ele perde quando tira o Felipe Anderson e o Maurício. E, na minha opinião, ele enxerga muito bem o jogo Abel Ferreira, mas um pouco tarde demais. Eu acho que ele não deveria ter tirado o Maurício e o Felipe Anderson e deixado o Veiga no banco, sabe? Ele não tem muitas opções de criação assim no time. São esses três, né, basicamente, jogadores mais criativos. Maurício, Felipe Anderson, claro, o Andreas Pereira. Só que mais recuado, né? O Andreas Pereira vem jogando como volante. E o Veiga, a gente sabe que ele tem mais essa característica de 10, né? E, na minha opinião, deveria ter entrado mais cedo o Veiga. Enfim, acho que analisou bem o jogo o Abel. Facundo entra e chama bastante o jogo, busca bastante, aí o Abel abrindo bastante o time, né? Ele coloca o próprio Alan para fazer essa função mais tática ali de cobrir a lateral e tira o Kelvin, né? E bota o Facundo lá na ponta para tentar dar mais profundidade, tentar alargar mais o campo, e acabou resultando, né? De certa forma, sai mais um gol do Palmeiras, mas não conseguiu buscar o resultado. Entraram bem, de certa forma, entraram bem os jogadores do Palmeiras, mas não o suficiente para reverter o placar. Acho que o Palmeiras ficou muito abatido pelo terceiro gol do Flamengo, como eu falei anteriormente, né? Danilo, uma partida muito sólida também, todos os confrontos dele contra o Vitor Roque colocou o garoto no bolso. Carrascal é o destaque entre esses todos aqui que vieram do banco. Carrascal é um jogador muito habilidoso, muito técnico. Ele vai para cima, ele busca muita ofensividade ali na ponta, ele entra no lugar justamente do Samulino e faz o que ele não fez. Vai para cima, busca espaço, conseguiu boas jogadas, né? Uma finalização e sofreu uma falta muito próxima da área. Entrou o Saul Niguez também, na minha opinião, um jogador ok, não é aquele espetáculo que se imaginava quando ele veio da Europa, né? Ele veio do Atlético de Madrid, espanhol, aquilo tudo, mas não comprometeu. Teve um lance que ele quase entregou a paçoca ali na defesa do Flamengo, mas acabou conseguindo lidar bem com a pressão, que o Palmeiras faz muito bem, né? Sempre renovando o pulmão, renovando as energias. Entrou o Plata no lugar do Arrascaeta também, essas três aqui, e o Bruno Henrique no lugar do Pedro. O Plata, na minha opinião, foi uma mexida errada por parte do Felipe Luiz, é uma substituição que ele costuma fazer bastante, colocar o Plata para jogar, mas achei errado ele tirar o Arrascaeta desse jogo, não sei se por conta da questão física, já estava um jogo mais controlado, mas para esse jogo em específico, depois que o Arrasca sai, veja bem, o Flamengo vai ter um bom momento só aqui, que é aquela finalização do Emerson Royal, uma boa jogada do Flamengo, mas de resto, muito domínio aqui do Palmeiras. E muito por conta dessa saída do Arrascaeta, que é um cara cerebral, um cara que bota a bola no chão e faz o jogo acontecer. E o Bruno Henrique aqui também entrou muito mal no final do jogo do Pedro, no lugar do Pedro. E não tem muito o que falar, teve poucos minutos, né, o Bruno Henrique. Mas imagino também que por conta de questão física, o Pedro já estava sentindo uma cãibra, alguma coisa ali no final do jogo. E também para ser aplaudido, né, merece o Pedro aí pela partida que fez. E no mais era isso, rapaziada. Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo hoje. Comentem aí o que acharam, deixem o like, compartilhem. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo.